Olá malta e galera do fitness, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal do YouTube. Lembrando que estamos também no Spotify e no Apple Podcasts. Para nos encontrarem basta pesquisarem o nome do podcast, suplementos há muitos, ou então podem chegar lá através do nome do meu canal, Marcos Sabino Fitness. Hoje o tema é nutrição no futebol e eu tenho o grande prazer de estar a falar com o Diogo Ferreira. Olá Diogo. Olá, boa tarde. Então, o Diogo e eu combinamos dividir este podcast em duas partes. Nós vamos falar a primeira parte mais sobre o panorama da nutrição no futebol profissional, mais especificamente no futebol português, e depois vamos avançar para estratégias de nutrição que possam ser aplicadas mais no dia a dia, para que vocês também possam usufruir das dicas do Diogo. Diogo, então começaríamos pelo início. Eu gostava que tu te pudesses apresentar, para quem não te conhece, falar um pouco daquilo que tem sido a tua experiência profissional também. Muito bem, então o meu nome é Diogo Ferreira. A minha ligação ao futebol e ao desporto começa logo depois de eu me licenciar. Eu sou nutricionista, eu licenciei-me em 2009 na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Depois, em 2017, desse ponto de vista, digamos, mais de educação formal, em 2017 fiz um diploma em nutrição desportiva do Comitê Olímpico Internacional e sou também antropometrista de nível 2. Pelo meio fiz uma série de formações, de cursos, digamos, pós-graduados, mas estes são os pontos principais. Em termos de experiência, tudo começou com um estágio, logo que, digamos, um estágio inicialmente académico em 2009 no Benfica, neste caso nas camadas jovens, onde tive a oportunidade de fazer o meu trabalho de investigação na altura sobre a hidratação nos jovens futebolistas. Depois tive mais 3 meses ainda em colaboração mais como é que eu ia dizer, mais voluntário, um estágio voluntário, aprendi bastante. Infelizmente na altura não foi possível continuar no clube, mas mais tarde surgiu essa oportunidade em 2012, 2 aninhos depois, com a possibilidade de trabalhar a full time na equipa B, que nessa altura estava acabada de ser formada e integrar o futebol profissional na segunda liga, então foi uma excelente oportunidade que eu tive. Eu até lá já estava na nutrição desportiva, mas mais ligada a desportos de combate, a desportos de endurance, estava a diversificar bastante, mas voltei a ter aí um contacto com o futebol e agarrei essa oportunidade. Foi um ano bastante interessante e no ano seguinte fui, entre aspas, promovido à equipa principal de futebol profissional e tive 2 épocas em full time, ao qual se seguiu um período de 3, portanto, depois de 2015 a 2018, como consultor de uma equipa de nutricionistas a full time que se manteve no clube. E era consultor técnico para as várias modalidades, incluindo o futebol, e mais focado no futebol profissional. E depois, em 2018, tive a oportunidade de trabalhar mais uma vez com o Mister Jorge Jesus, já o tinha encontrado no Benfica, e ele levou-me para a Arábia Saudita. E lá fiquei, não só na fase inicial da época com ele e com a restante equipa técnica, como depois acabei por continuar, quando eles saíram, acabei por continuar com o clube até a final da época, até que estamos agora já a entrar em época 2018-2019, não integrei nenhum clube, decidi dedicar-me à formação neste caso, e ir para a Escócia, para a Universidade de Stirling, para um projeto de investigação sobre o estado de hidratação no âmbito do mestrado em nutrição desportiva. Então, recentemente essa aventura ficou a meio, digamos assim, por causa do Covid, da situação do Covid, e tive que regressar a Portugal. E cá estou eu, agora mais dedicado a outros projetos de prática privada, de consultoria e formação na área de nutrição desportiva. Muito bem, muito interessante o teu background, certamente. Olha, eu Obrigado. gostava de começar a falar então sobre o panorama da nutrição no futebol profissional português. Eu ouvi numa live com o professor Vítor Hugo e ele a afirmar que hoje em dia todos os clubes profissionais portugueses já têm um departamento de nutrição e mesmo vários clubes da segunda liga também já têm esse tal departamento. Sentes também que hoje em dia os clubes em si começaram a dar bastante atenção à parte da nutrição?
Sim, é também a minha sensibilidade. Até alguns clubes de patamares ainda menos profissionalizados, digamos assim, de ligas inferiores, já vão tendo apoio nutricional. Aquilo que eu vejo que acontece ainda é um grande desfazamento, mais uma vez, devido a questões orçamentais, entre os grandes, chamemos assim, e os outros clubes, do ponto de vista do investimento na nutrição. E isso vê-se logo à partida com os clubes que têm nutricionistas a full-time versus part-time. E a maioria dos clubes tem nutricionistas em part-time e os clubes grandes tendem a ter nutricionistas em part-time. Em alguns casos já equipas de nutricionistas no futebol, o que é muito, muito positivo. E posso dizer-te que daquilo que foi a minha experiência e daquilo que eu vejo e que em círculos, digamos, de colegas que estão em clubes de elite, querem full-time, querem part-time, há uma grande diferença naquilo que é a nossa oportunidade de intervir e depois também nos resultados que se obtêm em consequência. E eu ouvi também que tu disseste que tu referiste que a nutrição apenas representa 3% do sucesso geral, não é? Mas que o interesse é nesses 3% vamos tentar então ter os 100% desses 3%, não é? Sem dúvida. Usei os 3%, já ouvi 5%, já ouvi menos. Eu acho que ninguém sabe dar uma resposta certa. Pode até ser muito mais. Imagina que o atleta tem um transtorno gastrointestinal antes do jogo ou durante o jogo, e isso pode afetar em muito mais a sua performance. Porém, eu estou muito firme nessa questão do que, seja qual for o nosso real impacto, é a nossa missão maximizá-lo, e sem dúvida. Faz todo sentido. Olha, e como é que funciona a dinâmica entre o departamento de nutrição e os jogadores? Tu tiveste a felicidade de trabalhar para um clube grande, vocês têm apresentações regulares, como é que fazem esse acompanhamento? Pronto. Em primeiro lugar, dizer-te que, pronto, naturalmente, aquilo que eu vou falar é aquilo que foi a minha experiência. Vou falar numa ótica geral. O que tende a ser feito não é necessariamente assim em todos os clubes. Eu tive aqui umas particularidades. Eu tive em vários contextos enquanto nutricionista. Tive num contexto inicialmente inserido no departamento médico. Depois passei por um contexto, e foi onde eu exerci a maior parte da minha atividade, em que estava não no departamento médico, isto do ponto de vista formal e estrutural, mas mais no departamento de ciências do desporto. Ou seja, em vez de me rodear diariamente a maior parte do tempo por fisioterapeutas e médicos, estava mais rodeado por fisiologistas do desporto, pela pessoa que é responsável pela recuperação de lesão ou pela monitorização do treino, pela observação e análise. E tive ainda num contexto, quando foi na Arábia Saudita, juntamente com a equipa técnica, em que no fundo tinha um departamento de nutrição que eu liderava, digamos assim, e que tinha depois comunicação direta, quer com o departamento médico, quer com a parte mais da fisiologia e das ciências do desporto. E, portanto, logo isto implica aqui dinâmicas totalmente diferentes e oportunidades até de intervenção diferentes também, quando tens alguém, quando tens de reportar alguém que vai reportar alguém, ou quando podes reportar diretamente, falar diretamente com o treinador, é totalmente diferente de teres alguém a intermediar. De todas as maneiras, nós temos, na minha prática, e os clubes de elite tendem a pesar os jogadores todos os dias, e esse é logo o primeiro ponto de contacto com o jogador. Porquê é que se pesa o atleta todos os dias? Digamos que nós não é para perceber se ele está a perder massa gorda ou ganhar massa gorda, ou se isto vai aumentar ou diminuir a performance. As variações de peso diárias podem-nos dar uma ideia de várias coisas, incluindo os resultados de composição corporal, quando isso é feito durante a médio e longo prazo, digamos assim, mas principalmente alterações no estado de hidratação, nas reservas de glicogênio, que implicam, uma coisa implica a outra, uma vez que por cada grama de glicogênio, consciência de que cerca de 3 a 5 gramas de água são agregados. Então, quando há perda de glicogênio, há também perda de água. Temos também uma noção do que são os hábitos alimentares, porque se o jogador tiver um churrasco à noite, comer muito no dia a seguir, porque normalmente tem um aumento de peso,
até porque os churrascos depois envolvem ingestão maior de sal e isso tem também implicação na retenção hídrica. Por outro lado, se ele estava chateado com a vida, pode não ter feito uma refeição, tende logo a perder peso, e isto são pequenas informações que depois nós tentamos esmiuçar um bocadinho de acordo com a relação que temos com eles. Depois podemos ter intervenção mais direta, digamos assim, a consulta de nutrição. Na minha prática é muito mais comum eu trabalhar diretamente com um jogador de maneira mais informal. Ou estou com ele nesse momento da pesagem ou de uma avaliação de composição corporal, através da antropometria, mas, por exemplo, durante as refeições, ao pequeno almoço, ou almoço pós-treino, obviamente nas refeições do dia de jogo. Há depois a possibilidade também das viagens. Há uma série de momentos em que se pode intervir com os jogadores. Então, todos esses momentos são momentos de potencial educação alimentar que eu, como nutricionista, tento tirar vantagem, digamos assim, e te explicar os princípios mais importantes. Portanto, isto já podes ver para esta conversa que é totalmente diferente. Se eu estou de fora e vou lá uma vez por semana, e se calhar só tenho tempo para, que é o que acontece em muitos casos, fazer as avaliações de composição corporal, dar um toquezinho aqui ou ali e não passar muito disso, marcar depois umas consultas de nutrição para a semana, do que estar ali todos os dias, ver o que é que eles fazem, ver como é que eles se sentem, ver como é que corre no jogo, receber dados da parte da fisiologia, etc. É uma interação totalmente diferente. Não sei se queres que te fale também das funções do nutricionista no clube, porque é muito mais além da educação aos jogadores, da educação alimentar. Eu tinha aqui umas dúvidas de adepto de futebol. Eu já ouvi dizer, por exemplo, que há clubes que até podem multar os jogadores caso ele não esteja dentro de um peso permitido. Não sei se isto é verdade ou não. É obrigado, digamos que o clube obriga os jogadores a irem às consultas, a terem esse cuidado todo. Como é que isto funciona? Então, isso é algo que acontece, já aconteceu, continua a acontecer e provavelmente vai continuar a acontecer, e varia muito de acordo com seja a política interna do clube, seja depois a política ou filosofia do treinador. Normalmente, muitas vezes, o treinador tende a ser o principal decisor em relação a isso, em relação às normas de disciplina. E sim, multas existem em alguns contextos, com alguns treinadores, pelo menos. É muito importante que tu, enquanto nutricionista, tenhas uma palavra a dizer, de explicar o que é que realmente, se vão haver multas para isto ou para aquilo do ponto de vista da disciplina, se a tua área, neste caso o peso, a composição corporal, está envolvida, explicares bem o que é que pode ser sensato nessas situações, porque depois vês casos, e eu posso dar-te um caso que já aconteceu há vários anos, nem foi comigo, mas é público, foi com o Benny McCarthy, em Inglaterra, nos seus tempos de Premier League, e aparentemente ele foi multado num valor exorbitante, à volta de 200 mil euros, por ter excesso de peso. Aparentemente ele perdeu o peso e quando voltou a treinar, depois não foi colocado a jogar, porque os limites que eventualmente lhe impuseram eram aparentemente muito elevados, ele perdeu muito peso e perdeu velocidade, e essa foi a segunda desculpa do treinador depois para não colocar a jogar. Ou seja, o rapaz foi multado, perdeu o peso e depois se calhar não perdeu da forma mais adequada e podemos ir a seguir, e infelizmente não resultou. Portanto, é preciso ter muita sensibilidade. A minha perspectiva pessoal é de que é importante haver um equilíbrio entre o jogador ser responsável e ser responsável com conhecimento, explicar-lhe, no fundo, explicar-lhe o porquê das coisas. Se existe uma multa, há uma razão por trás disto, e essa razão, se for interiorizada, se eu souber que eu realmente tenho melhor performance, com menos massa gorda, com determinado peso, cumprindo com determinadas coisas como fazer refeição após um jogo, quando tenho pouco tempo para recuperar para o próximo, com ir ao ginásio, uma série de procedimentos que são ligados à performance, isso só me vai beneficiar a mim em primeiro lugar. E é também por isso que já vi outros contextos em que não são impostas essas multas, mas investe-se mais em realmente responsabilizar o jogador, e realmente o último, claro que o clube e os resultados do clube são
influenciados se um jogador não estiver bem, mas um treinador depois acabará por tomar decisões também em relação a esse mesmo atleta. Portanto, não sei se respondi. Obrigado por me satisfazeres a curiosidade. Olha, e eu imagino também que, tal como há jogadores que se empenham mais nos treinos, também deve haver jogadores que se empenham mais nestas questões da nutrição do que outros. Tu sentes isso? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Há até modelos da psicologia para explicar isso, são as fases, as várias fases de, no fundo, de preparação para a mudança, e há atletas em que tu chegas ao clube e felizmente eles já estão preparados, já estão à espera que tu lhes digas o que fazer. Há outros que estão na chamada fase pré-contemplativa ou contemplativa, que é uma fase ainda muito, digamos que são aqueles que tu tens que falar 100 vezes com eles ou mais até teres a mudança de comportamento que seria adequada. E isso acontece. Mas cá estamos nós também para procurar ter as melhores estratégias de comunicação para os influenciar da melhor maneira. Eu achei muito engraçada a história que tu contaste numa live no Instagram, quando estavas na Arábia Saudita, em que usaste o Alcorão, portanto, o livro sagrado dos muçulmanos, para incentivar os jogadores a aderirem à dieta. Queres contar como é que foi isso? Sim, estava relacionado com, no fundo, os princípios à refeição. É suposto eles estarem focados na comida em si e não terem, não serem tentados por distrações. E o telefone é uma dessas distrações. E esse foi o meu argumento para, principalmente em relação ao telemóvel, porque neste caso tive um contexto, eu tive três treinadores, passei por três treinadores, três equipas técnicas diferentes na Arábia Saudita. Uma delas era muito flexível com as regras e eu tive que encontrar estratégias para convencer os jogadores de que realmente, entre uma série de outras coisas, do ponto de vista religioso, não era correto eles estarem a ter distrações, entre as quais estarem ao telemóvel à refeição, e depois acabavam por já não ter noção bem daquilo que comiam. No fundo, depois do ponto de vista técnico é isto, é que não vão ingerir os hidratos de carbono, as proteínas, as fibras e alimentos funcionais que nós gostaríamos para uma adequada performance e recuperação. Muito, muito engraçado, sem dúvida. Olha, assim, em termos gerais, quais são as limitações que o nutricionista pode ter num clube de futebol? Para além da questão que já falaste, part-time não está lá sempre, mas mesmo tu estavas inserido numa equipa que estava lá full-time, não é? Quais são as limitações que tu viste? Bom, primeira limitação, pode parecer que ver um nutricionista em full-time num clube já é uma vitória muito grande, e mas na minha opinião pessoal, dentro da minha experiência, não é suficiente para tu garantires, ou estares mesmo muito perto de garantir, que atinges 100% dos tais 3% de que falávamos. O que é que eu quero dizer com isto? A individualização é um princípio que já se fala há algum tempo. Digamos que nós sempre soubemos que é importante a individualização. Isso na nutrição verifica-se também de maneira muito, muito clara, quer desde composições corporais diferentes que levam a performances similares, quer desde perfis das análises clínicas que são também diferentes e que variam entre atletas, e que, se tu não olhares para certos aspectos individuais, podemos, quando temos uma medida one size fits all, ou seja, uma determinada guideline, ok, são 6 gramas de hidratos de carbono para todos, mas se calhar nem para todos isso é adequado, aqui simplificando. E, portanto, há uma grande necessidade de individualização se realmente queremos tirar todo o partido da nutrição, e eu sinto que o tempo não chega. Tu tens que, enquanto profissional no clube, tens que definir prioridades, fazer uma avaliação, um assessment, e perceber quais são as principais necessidades do ponto de vista de educação nutricional, ou seja, o que é que estes jogadores sabem sobre nutrição, quais é que são os que sabem menos e quais é que são, e o que é que eles fazem, e quais é que são os que aplicam melhor os princípios da nutrição, quais é que aplicam menos bem. E depois, como sempre, mas eu não quero dar uma importância excessiva, olhar também para a antropometria, e perceber quais são os casos mais gritantes do ponto de vista de excesso de massa gorda ou
digamos, pouca massa muscular, pouca massa magra, e tentar ter estes casos como prioridades de intervenção, porque realmente para todos é muito, muito complicado. E claro, olhar também para, como eu falava o perfil de análises clínicas, eu acredito que hoje em dia já conseguimos ter bastante informação relevante, principalmente quando há déficits claros ou excessos claros de algum componente. Ok, muito bem. Então, só para finalizarmos então esta parte mais abrangente, os meus amigos não me perdoariam se eu não te perguntasse como é que é trabalhar com o Jorge Jesus. É fantástico. Eu já não estou com ele há uns meses e posso dizer que tenho saudades, porque, e vou dizer-te uma frase de alguém que trabalha com ele, e que trabalha com ele neste momento já há mais anos do que ele, numa área diferente, mas que eu concordo inteiramente, que é o Jorge Jesus faz com que sejamos o melhor de nós, no fundo, tira o melhor de nós. Tem uma exigência constante daquilo que é a nossa melhor performance, porque realmente é alguém atento aos pormenores, é alguém que tem uma filosofia em que gosta de, no fundo, ter um controle sobre todas as áreas, o que a ele também desgasta bastante. E nós lá estamos para realmente procurar ser aquela pessoa em que ele pode confiar, mas ele vai-te pôr à prova, dia sim, dia não, e portanto, isso é o grande aspecto positivo, mas também, e pronto, é também subejamente conhecido que do ponto de vista relacional, nem sempre é uma pessoa fácil. Há uma certa agressividade, por vezes, na comunicação. É um estilo de liderança e nós só temos que nos adaptar a ele, ser, como é que eu ia dizer, mostrar respeito e exigir respeito, como na relação com qualquer pessoa, e tudo corre lindamente. Importante sempre é realmente garantir que estás a fazer o teu trabalho bem, mas isso é uma exigência que nós já devemos ter connosco próprios, que é reforçada pelo Mister, neste caso. Eu acho isso muito bom da parte de qualquer treinador, porque há mais exigência, mas tu também depois sentes mais envolvido nos resultados, não é? Principalmente se forem resultados Exatamente, positivos, também tiveste lá a tua mão. exatamente. Tu achas que sentes que um treinador mais velho, não é? Com mais idade, está menos sensibilizado para as questões de nutrição ou não interessa? Porque está há 20 anos, ninguém se Uhum. preocupava com o que comia, não é? A bola rolava. Uma coisa, eu acho que se um treinador, um bom profissional, seja em que área for, tem que ter noção de que a inovação é chave para o sucesso. Ou seja, nós temos que constantemente nos saber reinventar. E os treinadores mais experientes da era atual, os que têm sucesso realmente tiveram que se saber reinventar, quer seja ao nível da comunicação, porque o perfil do atleta mudou, a cultura mudou, tudo mudou a esse nível, quer do ponto de vista técnico e de conhecimento, e tiveram que passar a ter mais sensibilidade para determinadas áreas. E portanto eu acho que se for um bom profissional, será independente da idade. É isso que eu sinto dentro da minha experiência. Às vezes, e depois faz uma grande diferença realmente se tu sabes ter uma abordagem certa na hora de falar sobre as coisas e de explicar realmente o porquê das coisas. E às vezes isso faz toda a diferença para um treinador passar a acreditar em ti. Ele dar-te o benefício da dúvida, obviamente, é esse o pontinho que faz a diferença. Há treinadores que não te vão dar o benefício da dúvida, mas para mim isso não será um bom treinador. Então, seria essa a minha opinião sobre o tema, dentro da minha experiência. Muito bem. Ok, muito obrigado por esta visão. Vamos agora então entrar nas estratégias mais práticas, não é? Há muita gente, há muito jogador de futebol nas ligas não profissionais ou até camadas jovens que infelizmente não têm a felicidade de ter um departamento de nutrição ou alguém que lhes possa dar aqueles conselhos diários. Então, eu sou um jogador de futebol, não é? Não tenho nenhum profissional comigo. Por onde é que eu começo, não é? Que fatores é que eu devo ter em conta para maximizar a minha performance? Excelente questão, não é? E é mais complexa do que parece, mas realmente, ao mesmo tempo, leva-nos a pensar que as bases são sempre
o mais importante. E essas bases são iguais para um jovem jogador sem qualquer suporte nutricional em termos de recursos humanos num clube versus um atleta profissional. Então, é olharmos para aquilo, percebermos se aquilo que ingerimos chega ou não para aquilo que é o nosso esforço, e conseguimos perceber isso, por exemplo, através das tais variações de peso, através dos nossos níveis de fadiga, que obviamente são influenciados por mais do que a nutrição, pela própria carga de treino também, pelo sono, por uma série de questões. Temos que ter essa noção também, talvez antes disto tudo, ter a noção que a performance efetivamente é influenciada por fatores que incluem a nutrição, mas também um adequado sono, um adequado estímulo de treino e, do ponto de vista mental, características que também temos de desenvolver e que influenciam a nossa performance. Então, essa é uma base que, lá está, qualquer atleta tem que aperceber, porque tu podes ter o melhor treino possível, podes ter a melhor nutrição, mas depois se não dormes de forma adequada, esquece, não vais ter rendimento. Ao nível da nutrição, como eu dizia, começa tudo pelo balanço calórico, tentarmos garantir que estamos a ingerir calorias suficientes, termos uma noção de composição corporal. Nós sabemos que, digamos, se eu for mais gordinho, quer dizer que eu tenho mais massa gorda, é provável que a minha performance não seja tão boa como se eu tiver um pouco menos de massa gorda, estando a alimentar normalmente, sem ter que, no fundo, fazer restrições calóricas brutais. Esse será o meu nível de massa gorda adequado, é aquele mínimo que eu atinjo ingerindo o suficiente para no fundo, dar resposta à carga de treino. Então, tentar ter uma noção de composição corporal, não vale a pena eu falar-te aqui em números. Há um número, digamos, médio, místico, que são os 10% de massa gorda, mas que varia muito de atleta para atleta e de acordo com a forma como tu medes a composição corporal. E há metodologias, usa-se muito a metodologia da bioimpedância, que são aquelas balanças com aqueles onde se coloca os pés e as mãos e com aqueles elétrodos e que te dão uma informação bastante limitada, por exemplo, e portanto confiarmos nesses dispositivos tem uma coisa, poderá não ser o mais adequado. E é perceber que os hidratos de carbono são aquilo que mais deve variar de acordo com a nossa carga diária de treinos, a nossa carga física, digamos assim. Quanto maior a nossa carga física diária, maior deve ser a ingestão de hidratos de carbono. E, portanto, esse, enquanto macronutriente, é provavelmente o mais relevante de se falar. E é muito importante depois o que fazes antes, durante, depois de um jogo, na folga do jogo, principalmente se, como é que eu ia dizer, se estás numa fase em que tens só um jogo por semana, por exemplo, e vais começar a semana sem treinos muito, muito exigentes, aquilo que tu fazes numa folga pode ter um grande impacto depois, por exemplo, na tal composição corporal. E então, porque o que acontece é que todos nós tendemos a relaxar quando estamos de folga e é fácil ingerir mais do que aquilo que precisas. Ou por outro lado, exatamente. Ou por outro lado, há malta que é demasiado preocupada e por não ter o conhecimento, por vezes até restringe demasiado no dia depois de um jogo, mas nós também sabemos que se queremos recuperar ao máximo, precisamos de uma certa dose de hidratos de carbono também. Então, realmente, tu colocas um desafio muito, muito complicado. Alguém sem apoio nutricional nos dias que correm e com todo o conhecimento acumulado que temos, é alguém que precisa mesmo de muita formação, mas essencialmente ter equilíbrio na forma como, naquilo que ingere nos macronutrientes, ter equilíbrio na hidratação, saber perceber que perde água com um treino, temos de repor, é importante, olhar para a cor do xixi, da urina, perceber que uma cor mais escura implica que estás mais desidratado e vice-versa, olhar para esses princípios base e ter moderação em tudo. Pode sair nas notícias que há aqui um novo suplemento que é fantástico, mas tu de repente não faz sentido passares a depender desse suplemento para tu ingerires elevadíssimas doses,
porque até as melhores coisas, e talvez lá iremos a seguir, como eu gosto muito de falar da beterraba e dos nitratos, até um excesso destas coisas te pode trazer problemas, até do ponto de vista de saúde, então é preciso ter equilíbrio para tudo. Certo. Como é que tu calcularias as necessidades energéticas então? Como é que eu sei eu preciso de 2.000 ou preciso de 3.000 calorias? Qual é a forma mais fácil? Ou Bom, tanto faz? neste momento, sim, sem dúvida. Há várias maneiras de tentarmos chegar lá. Eu posso dizer que na prática, a metodologia que eu mais uso enquanto profissional é de tentar perceber o que é que o atleta faz e qual é o objetivo que, conjuntamente com ele, definimos do ponto de vista de composição corporal, se queremos manter e pensar em otimizar a performance apenas, se queremos perder massa gorda ou se queremos ganhar massa magra, tudo isto vai implicar manter, diminuir ou aumentar calorias, respectivamente. E, portanto, esta é uma forma de o fazer, é nós olharmos para aquilo que é feito e se vamos aumentar calorias para ganhar massa magra, vamos aumentar essencialmente a custa de hidratos de carbono, vamos olhar para as doses de proteína também, e vice-versa, se vamos tentar perder massa gorda, vamos focar em ingerir um pouco menos de calorias, normalmente pensamos em cerca de 500 quilocalorias a mais ou menos diariamente, neste caso seria a menos, e ajustamos também hidratos de carbono e os restantes macronutrientes. Mas vamos falar do ponto de vista simplificativo aqui da coisa. Há dois trabalhos, um de 2017 e um de 2019, que nos ajudam bastante, porque estimaram gasto energético médio em jogadores profissionais. Pronto, e como o meu contexto é mais de elite, é disso que eu estou a tentar falar-te. Então, tens um contexto, quando tens um microciclo de um jogo por semana, as necessidades energéticas médias, ou seja, inclui dias de treino e dia de jogo, rondam as 45 calorias por quilo de peso. Desculpa, isto é para 2 jogos. Para um jogo por semana, rondam as 42 calorias por quilo de peso. Portanto, isto são as tuas necessidades energéticas médias. Se quisermos manter a simplificação, podemos usar isto e depois dividir em hidratos de carbono, proteínas e gorduras, que sabemos que tem cada programa, cada um o seu valor calórico, e desenvolvemos um plano alimentar a partir daqui. Só que a coisa complexifica porque os dias não são todos iguais, não é? Então, aqui é a limitação desta fórmula muito simples, que é baseada num sistema quase infalível, que é a água duplamente marcada, mas em que os investigadores conseguem apenas obter médias de determinado período, não têm os valores diários. Na minha prática, após olhar aqui para dados, já desde 1979, de um investigador que é o Thomas Riley, ele conseguiu determinar os gastos em dias de treino mais leve, dias de treino mais elevado e dia de jogo, e eu diria que faz sentido, se tu pegares neste valor total que te dá, estávamos aqui a olhar, por exemplo, para os 42 calorias por quilo de peso, normalmente vai dar um valor à volta das 3.000 calorias diárias de necessidades energéticas, e juntas ou subtrais 10 a 15% disto, e poderás com isto ter aqui uma estimativa, digamos, não muito científica, é aquilo que é apenas uma forma como eu uso na prática, baseado em dados de facto deste Riley de 79, e tens para um dia de jogo ou um dia de carga muito alta de treino mais 10 a 15% deste valor, ou seja, em vez de 3.000 vai mais para as 3.500 ou um pouco mais calorias, ou menos este valor para um dia de treino mais leve, que vai-te mais para as 2.500, 2.700 calorias. E pronto, depois a partir daqui dividimos pelos macronutrientes, pelos hidratos de carbono, proteínas e gorduras. Há outra metodologia que também pode ser usada, que é tentar fazer a estimativa do metabolismo basal. Há várias equações, há trabalhos recentes que compararam uma série delas com atletas que incluíam futebolistas ou pessoas que praticavam desportos de equipa, e digamos que Harris, Benedict e Cunningham, uma tem a ver com o peso, idade, a outra utiliza também a tua composição corporal. Em média, eu faria uma média das duas, tens o teu metabolismo basal e depois tens o fator de atividade, e poderás estimar um fator de atividade para quando não estás em treino, seria um fator de atividade sedentário, que poderá variar entre 1 e 1.4, dependendo se és uma couch potato, ou se és alguém que vai dar entrevistas, vai para aqui com os filhos, vai para ali, mexe-te mais, então vais ter um fator um pouco superior.
E depois, se tiveres a sorte de ter fisiologistas do clube que te passam os dados do GPS, podes saber quanto é que gastas em treino e juntas, somas isto ao metabolismo basal vezes o fator de atividade, ou pronto, depois há outras maneiras de o estimar, há aqui uns fatores de calorias por quilo de peso. Eu toda esta informação depois, se fizer algum sentido, posso deixar, para caso queiras partilhar. E esta é uma das formas. E depois há ainda uma outra forma, que é chegares ao metabolismo basal, mais uma vez pelas equações preditivas, e multiplicar por um fator de atividade que já engloba o treino. E isto foi feito por um destes 2 trabalhos recentes que eu te referi, e eles usaram um valor de atividade diária de 1,75. Então, tens o teu metabolismo basal, multiplicas por 1,75 e tens as tuas necessidades calóricas diárias médias. Certo. Portanto, isto é muito complexo. Eu acho que na prática, muitas vezes, mais vale pensar o que é que eu estou a fazer, que preocupações é que eu tenho que ter antes de um jogo, o que é que eu tenho de aumentar ou diminuir, vice-versa, e após um jogo, numa folga, e tentar gerir um bocadinho dia a dia, refeição a refeição às vezes, e vou vendo como é que eu me sinto, vou vendo como é que evolui o meu peso e composição corporal. Essa sensibilidade muitas vezes e essa autonomia que não está baseada em valores que estão num papel, acho que muitas vezes tem muito mais valor. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e tu consegues dar-me assim um intervalo de percentagens de proteína, hidratos e gordura, só para ter uma ideia com que percentagens trabalhas? Marcos, hoje em dia eu poderia tentar estimar-te, só que é difícil, já não o faço há muito tempo, porque hoje em dia utilizamos mais os valores de gramas por quilo de peso. Vamos às percentagens, temos usado, como é que eu tenho a dizer? Começamos por definir as necessidades de hidratos de carbono em gramas por quilo de peso, depois proteínas em gramas por quilo de peso, e depois as quilocalorias remanescentes, aí sim utilizamos através de uma fração de gorduras, que por norma não quererás que ultrapassem as 30-35% das calorias totais. Mas isto em termos gerais, há-te dar qualquer coisa como 50-60% de hidratos de carbono, 15-30% de proteínas e o restante em gorduras. Se quiseres, acho que faz sentido abordarmos hidratos de carbono em concreto, margens. Para este ano mesmo está prestes a ser publicada uma orientação, um trabalho de recomendação da UEFA, está prestes a ser publicado, e eles fazem uma série de recomendações em relação a macronutrientes, neste caso mais específico para hidratos de carbono. Eles recomendam-te dias de treino normais, que não interfiram, não sejam match day menos 1, match day ou match day mais 1, 3 a 6 gramas por quilo de hidratos de carbono por dia. Porque é que isto varia? Uma amplitude grande, não é? Porque se tu tiveres 70 quilos e for 3 gramas por quilo, dá 210 gramas de hidratos de carbono. Se for 6 gramas, dá o dobro. Isto existe por uma série de fatores, mas porque no fundo tu possas ajustar. Imagina que és um atleta que quer ganhar peso. Aí eu vou aplicar-te o valor superior. Vou estar mais nos 5, 6 gramas por quilo por dia. Ou vice-versa, se queres perder peso, vou estar mais nos valores inferiores. Ou se queres manter, vou para a média, dou-te ali 5 ou 4,5 e vamos para essa média. E depois há a recomendação concreta também para dia de véspera de jogo, dia de jogo e dia após jogo, quando queres recuperar as reservas ao máximo. E esta recomendação é de 6 a 8 gramas por quilo de hidratos de carbono por quilo de peso. Portanto, aumentam estas doses, no fundo, com o objetivo de, quando é antes do jogo, maximizar as tuas reservas de energia através das reservas de glicogênio muscular e hepático no fígado, e depois, dia do jogo, manter este processo de maximização, e dia pós-jogo, em que já perdeste, no fundo, estas reservas, queremos recuperá-las o mais depressa possível. Então é nisso que são baseadas estas guidelines. Quando se fala de proteínas, não há muita investigação sobre isto. A investigação mais recente dá-te valores à volta de 1,4 gramas por quilo de peso de necessidades proteicas. Honestamente, na prática, o que eu faço é olhar para a literatura da nutrição desportiva em geral, perceber o que é o objetivo deste atleta, mas muito dificilmente vamos estar menos do que esse valor.
e provavelmente valores superiores, até porque há vários trabalhos a mostrarem gestão média de futebolistas profissionais e ronda 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. Isso não tem que ser uma guia orientadora, porém é uma referência que temos, perceber o que é feito na prática pelos profissionais, mas essencialmente ajustarmos individualmente. E como tu sabes, isto vai variar se tu queres que o atleta perca peso. Se lhe vais colocar uma restrição energética, sabemos que é importante pelo menos subir acima de 1,3 gramas por quilo de peso, por vezes mais do que isso é importante para manter massa magra, assim como se queremos maximizar, há revisões atualmente que nos falam em valores de 1,6 a 2,2 gramas por quilo, portanto andamos aqui à volta disto, não há um valor específico que eu diria. Se queremos manter o balanço proteico, provavelmente 1,4 gramas por quilo, assim corriqueiramente, porque eu acho que um trabalho apenas e é uma amostra reduzida, não nos dá assim tanto. A metodologia é muito boa, mas acho que é limitado. Ok. 2,5 gramas por quilo de peso, já estamos a falar aí a malta do culturismo, isso é o intervalo de proteína que a malta do culturismo costuma ingerir Exatamente. bastante. Consegues dar só alguns exemplos práticos de alimentos, hidratos de carbono? O que é que tu privilegias mais? É o arroz, as massas? Sim, estás a entrar num tema que também é trapaceiro, porque, como sabes, hoje em dia há muita malta anti-glúten, etc. No futebol, nós obviamente temos de olhar para as sensibilidades de cada um, para perceber se existem atletas que, seja por razões de saúde ou por razões culturais, não comem ou não gostam deste ou daquele alimento. De todas as maneiras, como fontes principais de hidratos de carbono nas refeições principais, sem dúvida é muito fácil de colocar os atletas a ingerir arroz, massas, as leguminosas, eu diria principalmente como complemento a estes dois, pelo valor nutricional que têm, a batata, a quinoa, há alguns cereais mais oriundos de outras culturas, mas que atletas dessas culturas também gostam bastante. Há o bulgur, há tudo o que é cereais e farináceos, digamos assim, são boas fontes de hidratos de carbono. Sabemos que o timing e aquilo que vamos escolher depende também do índice, ou melhor, em função do momento do dia, podemos ter alguma atenção ao índice glicémico destes hidratos de carbono e sabemos, por exemplo, que um arroz ou massa refinados têm um índice glicémico mais elevado, isto é, os hidratos de carbono destes alimentos são absorvidos mais rapidamente do que na sua versão integral. Por exemplo, na batata doce, se estiver cozida versus estiver assada, há também uma diferença. A batata doce assada tem um índice glicémico superior, ou versus leguminosas tendem a ter um índice glicémico mais baixo. Isto pode ser relevante dependendo do contexto que tens. Por exemplo, se tens um jogador em que o objetivo é perda de massa gorda e estás a fazer uma certa restrição calórica que inclui restrição de hidratos de carbono, os alimentos de baixo índice glicémico, vamos dar o exemplo do feijão e do grão, sendo fontes de hidratos de carbono, tendem a saciar-te um pouco melhor e por essa via podem ser mais interessantes ou serem interessantes mais ainda de se incluir em cada refeição. E portanto há aqui muita coisa que faz variar isso. Há a fruta, obviamente, quer seja em cru ou quer seja na forma de sumos, o qual eu usaria apenas quando tu queres realmente reforçar os hidratos de carbono, porque obviamente sabemos que a fruta, na sua forma mais em cru natural, é quando tu consegues assimilar também, obter também mais fibra, obter alguns micronutrientes que se podem perder no seu processamento para sumo, e tens aqui estas importantes fontes. Nas refeições intermédias, no pequeno almoço, nos snacks, tanto podes usar alguns destes alimentos, como há o famoso pão, naturalmente, há as tapiocas da vida, as crepiocas, há obviamente os flocos de aveia e os outros cereais, incluindo os cereais de pequeno almoço. Eu acho que todas as fontes têm o seu espaço, desde que tu saibas depois combinar da melhor forma com outros alimentos, adequar doses e ter um meio termo.
Eu posso dar-te um exemplo muito claro disso. Se tu, nutricionista, consideras que todos os atletas deviam ingerir flocos de aveia ao pequeno almoço e colocas no plano de todos, vais ter pelo menos metade deles que não vai comer de todo, vai comer uma coisa muito, vamos dizer, pior, uns cereais muito ricos em açúcares simples, porque foste demasiado agressivo na abordagem. Agora, se tu propuseres ao jogador, por exemplo, comer, imagina que tens 100 gramas de cereais para comer, mas fazes 50 de flocos de aveia e 50 de uns cereais mais açucarados que ele gosta, este é um meio termo que ele se calhar te vai aceitar. Então, é importante termos esta sensibilidade para, quando não é possível o ótimo, ou o que nós achamos que é ótimo, e achamos, porque realmente há muito, todos nós temos muito para aprender ainda, por vezes esse ótimo não vai funcionar, tens que ter aqui uma solução intermédia. Certo. E eu imagino que atletas vegetarianos e ou veganos sejam mais problemáticos, seja mais complicado, não é? Tens de fazer ali mais Sim, ginástica. sim, sem dúvida. E aqui tens que realmente para já olhar e perceber que é possível ter estas culturas alimentares, chamemos-lhe assim, e mesmo assim ter boa performance. O que não podemos dizer é que é indispensável teres estas culturas alimentares para teres a melhor performance que podes ter, e não temos qualquer evidência disso. E que seriam as maiores preocupações para mim enquanto nutricionista por exemplo, no tema das proteínas, de tentar garantir que, pelo menos do ponto de vista de dose total, temos uma dose adequada às refeições. Isso, por exemplo, se tu tens um atleta que precise ganhar peso, um atleta que não tenha grandes problemas de composição corporal, eu acho que é sempre mais fácil, porque se tu tiveres quantidade suficiente de alimentos, tu tendes a conseguir hidratos de carbono suficientes, proteínas suficientes. Sabemos que, por exemplo, quando pensamos nos aminoácidos de cadeia ramificada, eles também existem em alimentos de origem vegetal, não estão aí nas mesmas proporções. E, portanto, nestes casos tende a ser mais fácil de gerir. Agora, alguém que tem uma ingestão mais limitada pela parte calórica, se calhar considerar e falar com o atleta sobre os suplementos que existem, por exemplo, de proteína em pó vegan, e é possível considerar isso no sentido de reforçar, ou há atletas que se calhar te vão permitir usar mesmo os BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada em pó, por exemplo, a reforçar determinada refeição, um pós-treino, por exemplo, ou um pós-jogo, e portanto é tentar ver o que é que esta pessoa está disposta a alterar para melhorar teoricamente a sua recuperação, principalmente. Tu já trabalhaste com atletas vegetarianos ou veganos? No contexto de futebol profissional, não. Já tive a oportunidade de trabalhar com atletas recreacionais veganos, e é o que eu te digo. Neste caso tive a sorte de até havia um objetivo, estou a pensar aqui num caso concreto, por exemplo, em que havia um objetivo de perda de massa gorda, mas em que também havia abertura para fazer algum reforço com proteína isolada de fontes vegetais. Então, isso permitiu-nos fazer ali ajustes em que as refeições, naturalmente, tendiam a ter muitas leguminosas, os frutos oleaginosos a complementar, ou seja, os frutos gordos, as nozes, as avelãs, as amêndoas, etc., com muita precaução, porque também sabemos que não é só proteína que tem, é 30% a 40% de gordura, que aumenta bastante as calorias. Portanto, olhar para aquilo tudo que são as boas fontes de origem vegetal, de hidratos de carbono e de proteínas, e depois houve aqui a possibilidade de complementar com o suplemento em pó. Por outras vezes não é possível fazê-lo e simplesmente é procurar minimizar aquilo que são as potenciais consequências de um suprimento nutricional que não é adequado. Eu posso dizer que isto acontece até noutros contextos, como por exemplo o desporto de combate, em que tens atletas que precisam de perder peso para os combates e vão ter chamemos-lhe uma dieta que não é ótima do ponto de vista nutricional, e a tua missão é minimizar o perigo não só de uma dieta subótima, como em alguns casos de desidratação, de práticas que eles têm para perder peso.
Portanto, muitas vezes tu, enquanto nutricionista, tens a missão de minimizar os problemas que advêm versus fazer o ótimo. E isto aconteceu-me também na Arábia Saudita, por exemplo, em que tive contextos em que o único combustível para estes atletas recuperarem após um jogo eram hambúrgueres de cadeias de fast food ou pizzas com refrigerantes do pior que podes imaginar Maravilha. e a minha missão era minimizar. Como é que tu minimizas isto? Olha, se houver, por exemplo, fruta que tu possas acrescentar ali, que ele já não coma tanta batata frita ou não beba tanta Coca-Cola, Pepsi, muito, o que Diogo. seja. Trocar a batata Epá. frita por uma maçã. Olhar também para a parte da hidratação, mas pensar essencialmente mais vezes, e está inclusive do ponto de vista técnico e científico isto está mais ou menos comprovado, mais vale realmente qualquer coisa do que nada. E portanto são situações em que é minimizar, é até ser compreensivo e para nós próprios ter aqui uma resiliência mental, porque como eu te dizia, podem ser 3%, mas eu vou dar tudo para sacar os 100% desses 3%. E às vezes custa perceber, estas são algumas das limitações que por vezes surgem, e surgiu na Arábia Saudita, é quando tu não podes determinar exatamente aquilo que queres que seja disponibilizado aos jogadores. E é preciso depois saber escolher as guerras que tens, não é fácil, é um desafio, mas como eu dizia, muitas vezes é tentar minimizar uma prática que não é tão benéfica. Muito bem. Eu gostava de me focar agora num momento específico do jogo, a refeição antes do jogo. Assim, em termos gerais, quando é que tu a consumirias e o que é que ela deve conter? Imagino que seja uma refeição importante, não a única, obviamente, mas importante. Sim, sem dúvida. Vai ser importante em termos agudos. A maior parte do trabalho já deverás ter feito até essa altura, principalmente nas 24 horas antes, todos os cuidados com a tua ingestão de hidratos de carbono, que deve ser um bocadinho aumentada em relação ao normal, e os teus hábitos de hidratação, no sentido de chegares muito bem hidratado ao jogo, em que geralmente é inevitável ter desidratar significativamente, e isso pode depois perturbar a performance, principalmente se já começares não estando bem hidratado. E voltando a esta refeição pré-jogo, eu dividiria, digamos, em dois momentos. Um momento cerca de 3 a 4 horas antes do jogo, uma refeição mais abundante, poderá ser dependendo aqui depois dos horários do jogo, poderá ser o lanche, poderá ser em alguns casos um jantar. Por exemplo, tu podes ver no calendário dos jogos da Liga Portuguesa, vais ter muitos jogos depois das 9, e poderás ter aqui casos em que os atletas jantam antes do jogo ou fazem um lanche jantarado. O que é isto? Um lanche jantarado é um lanche além dos alimentos mais típicos, tipo cereais, pão e fruta, vais ter também massa, por exemplo, ou outras preparações mais parecidas com aquilo que se come na refeição principal. Então, nesta refeição principal, realmente queres ter o máximo de hidratos de carbono, não estás muito preocupado com vegetais, por exemplo, e é um erro que alguns atletas, por vezes, cometem, que é, querem manter os princípios da alimentação saudável no dia de jogo, e neste dia de jogo a grande prioridade é aumentar as nossas reservas energéticas, nomeadamente as de hidratos de carbono. Então, as massas e os arrozes e tudo o que sejam hidratos de carbono mais refinados e com maior índice glicémico, na verdade, podem ser úteis neste momento, porque te facilitam, permitem-te comeres um bocadinho mais e realmente as doses que se recomendam numa refeição pré-jogo são doses significativas, então é preciso comer muito para atingir estas doses. Estamos a falar em doses que variam no mínimo entre 1 e 4 gramas por quilo de peso. Se vamos dar-lhe aqui um intermédio, mesmo nos 2 gramas por quilo de peso, se tiveres 70 quilos, são 140 gramas de hidratos de carbono, e 100 gramas de arroz tem à volta de 30. Portanto, já precisavas aqui de uma certa ginástica, precisavas comer muito arroz para atingir estes valores. Então, uma recomendação muito que eu faço e que muitos atletas nem sempre se lembram é, por exemplo, tu já vais normalmente beber alguma coisa à refeição, há quem não o faça, mas eu até recomendaria, principalmente a quem o faz e costuma beber água, substituir, idealmente por um sumo de fruta natural, ou se não existir, por um sumo de pacote, sumo 100% de fruta, para acrescentar mais alguns hidratos de carbono. Teres como sobremesa
mais uma vez, fruta, em alguns casos a sobremesa doce, chamemos-lhe assim, ou umas bolachas, ou umas barritas, algo com mais açúcares simples, sabendo o que estamos a fazer e sabendo o motivo, do ponto de vista da saúde, não é uma coisa para fazeres todos os dias, mas é algo que poderá ser interessante aqui. E quando eu falava também do ponto de vista de líquidos no sumo, podes também já ter a tua bebida desportiva. E há uma série de marcas comerciais que dão à volta de 40 gramas de hidratos de carbono por garrafa de meio litro, e portanto isso pode ser aqui um bom reforço. Então tens uma refeição em que ingeres uma grande dose de hidratos de carbono 3 a 4 horas antes. Obviamente é importante também teres uma dose moderada de proteínas, recomenda-se pelo menos à volta de 20 gramas de proteínas no total, e por exemplo um bife, uma posta de peixe com a volta de 100 gramas vai-te dar aproximadamente estas 20 gramas, então poderás ir por aí, ou poderás, se for num lanche, usar laticínios magros, poderás usar outras fontes, os próprios ovos, por exemplo, se estivermos a falar de um pequeno almoço, tudo isso pode ser interessante para, do ponto de vista de proteínas, também teres as tuas doses adequadas. E cerca de uma hora ou 45, entre 45 minutos e uma hora e meia antes do jogo, eu diria teres aqui um certo reforço, também e principalmente de hidratos de carbono. Estamos aqui a falar de fruta que tu saibas que digeres bem, preferencialmente fruta madura. Posso dizer-te que, por exemplo, a maçã é uma fruta, as frutas mais ricas em frutose podes ter maior dificuldade em digerir. Então, do teu exemplo da maçã e da pera, comparando, por exemplo, com a banana, poderá ser mais fácil de digerir a banana, além de te dar por dose, por banana, um pouco mais de hidratos de carbono. Mas junto-lhe aqui como recomendação bolachas simples, barritas de cereais. Existem também barritas desportivas com composições muito interessantes. E tudo isto pode ser interessante. Eu estava agora ainda a pensar também aqui numa estratégia que eu usava com os jogadores profissionais, o shot de beterraba, e não sei se teremos tempo para chegar lá. Uma das estratégias é utilizá-lo antes do jogo, e este shot tinha 25 gramas de hidratos de carbono, então nós utilizávamos também como um reforço de hidratos de carbono. Portanto, isto a par de te ires hidratando, até pelo menos 2 horas antes do jogo, garantindo que a tua última, que vais urinar antes do jogo e que a urina já está clarinha, é a tua mais ou menos garantia de que estás bem hidratado, porque se estiver escura, aí claramente estás desidratado. Quando está clara, podes ou não estar, depende do padrão de ingestão que tiveste. Não sei se foi Não, mais ou menos excelente. claro, Marco. Foi excelentes dicas. Vamos agora para o durante o jogo, não é? Que cuidados é que se deve ter aí? Sim. Eu joguei futebol quando era mais miúdo, não era grande coisa, mas joguei. E então eu lembrava-me no meu clube, lá o saudoso Vilanovense, de Vila Nova de Gaia, Muito bom. aquilo que eles nos davam era, eu lembro-me, era a marmelada, um cubinho assim de marmelada, no intervalo do jogo. Já não me lembro o que era mais, mas o que é que a gente tem que fazer assim durante o jogo, não só no intervalo, mas mesmo até enquanto o jogo decorre? Sim, não querendo ser repetitivo, mais uma vez, os hidratos de carbono, que são o principal componente da marmelada que te davam, é o principal combustível que se utiliza num jogo de futebol. E já agora fazendo aqui um pequeno à parte fisiológico da coisa, o futebol, apesar de, quando separas aquilo que é a componente mais aeróbia da componente mais anaeróbia, é um desporto que se poderá chamar de aeróbio, porém é um desporto de intensidade intermitente, em que a componente anaeróbia, ou seja, os momentos de alta intensidade, têm um impacto enorme naquilo que são as fases mais importantes do jogo e os momentos decisivos do jogo. E, portanto, para o jogador estar na sua máxima capacidade nos momentos mais intensos do jogo, ele tem que estar preparado para utilizar, para o seu organismo converter da forma mais eficaz possível hidratos de carbono em energia. E para isso, não só ele tem que ter as reservas adequadas e potenciá-las ao máximo, como também tem que estar habituado a fazê-lo. Então, isto desde já é um reforço importante, que é aquilo que se faz em dia de jogo deve ser testado antes em treinos, não só para perceber realmente como é que as coisas funcionam, como te sentes em geral, mas porque o teu trato digestivo treina-se para conseguir digerir melhor estes alimentos ou líquidos ricos em hidratos de carbono.
E, portanto, como eu dizia, este é o combustível fundamental. O que é que vamos ingerir para isso? Bom, no futebol profissional usamos hoje em dia, também podemos usar marmelada em alguns casos. Imagina que tu se és o Cristiano Ronaldo e me dizes, epá, eu gosto de marmelada no intervalo e sinto-me bem, eu não tenho razões para te dizer que não, porque tens um índice glicémico interessante, ou seja, vamos fisiologicamente, à partida é fácil de digerir este alimento. Inclusive, há uma, como é que eu ia dizer, isto é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, então é mais uma questão de individualização. É se realmente o Cristiano se sente bem com a marmelada, provavelmente ele é alguém que fisiologicamente digere a marmelada muito bem. Até podia ser, vamos dar um exemplo mais estúpido, um gelado cheio de natas. E há pessoas que vão ter uma digestão, uma dinâmica de absorção dos hidratos de carbono, dos açúcares que estão nesse gelado totalmente diferente de outras. Então, mais uma vez, ver com o que é que nos sentimos melhor. Então, como eu dizia, a marmeladas é uma estratégia mais convencional e clássica, mas usa-se muito hoje em dia o gel desportivo, as gomas desportivas. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de produtos desportivos que são ricos em hidratos de carbono, em açúcares de absorção rápida e que são apetitosos, basicamente. Portanto, tudo aquilo que tu possas dar em complemento à parte de hidratação, com água ou bebida desportiva. A bebida desportiva aqui tende a ser uma excelente forma. Estamos a falar, pode ser bebida desportiva caseira, podes fazê-la perfeitamente com açúcar ou mel, umas gotinhas de limão ou de sumo de laranja e tens a tua bebida desportiva. E é um excelente complemento porque te hidrata e te dá hidratos de carbono ao mesmo tempo. As doses recomendadas são de 30 a 60 gramas por hora. No futebol, num jogo de futebol, tu normalmente, se contares com aquecimento, que às vezes falha-nos esta, tens 30 minutos, mais um jogo 90 minutos, tens 120 minutos, são 2 horas de jogo. Então, idealmente, estamos a falar de 60 a 120 gramas de hidratos de carbono ingeridos ao longo deste processo. Essencialmente entre o pré-aquecimento, o pós-aquecimento, depois tens o intervalo e eventualmente podes ter acesso, por exemplo, a bebida desportiva ou a gel durante o jogo, se alguém te passar. E a ideia, no fundo, é pensar, ok, o que é que nos pode dar este total? 2 garrafas de bebida desportiva, um gel, 5 cubinhos de marmelada e procurarmos distribuir isso de forma que seja conveniente para o jogador atingir essas necessidades. Agora, como eu digo, é mesmo muito importante treinar isto antes, porque por vezes não corre bem se o fizeres pela primeira vez em dia de jogo. É comum, principalmente quando passas de zero, de só beber água durante um treino, para meteres isto tudo, provavelmente não fazes bem a digestão destes alimentos, vais sentir desconforto abdominal e depois isso pode interferir até negativamente na tua performance, o que é ridículo. Foste investir dinheiro nestes suplementos, nestes alimentos específicos e ainda perdes performance. Portanto, essa seria uma dica bastante relevante que eu daria. O próprio bochechar tem um efeito fisiológico, não é? Tem validação científica como estratégia. Sim. Ou seja, essencialmente quando tu não consegues ou ingerir suficiente dose de hidratos de carbono até ao momento do jogo, ou mesmo durante o jogo, efetivamente, entre beber água normalmente ou bochechar e deitar fora uma bebida desportiva, parecem haver benefícios na performance. Resumindo, no fundo, quando tu colocas os açúcares na boca, há uma informação que passa para o cérebro e o cérebro vai comunicar com o músculo e basicamente diz, olha, não te preocupes, está a energia a caminho. E há aqui uma resposta de, ok, então dá para dar um bocadinho mais. O problema é que depois não chega a energia. Só que por essa altura já acabou o jogo, não há stress. E aí então vêm os alimentos para o jogo. E portanto pode ser interessante, efetivamente, para quem não consegue ou não se sente bem, ou mesmo numa fase inicial, já imagina, mesmo antes de começar, ou independentemente daquilo que tu ingeres, tu mesmo antes de entrares para o jogo, pegares e bochechares um bocadinho de hidratos de carbono, ou ingerires uma coisa pequenina, por exemplo, uma goma,
ingerires uma goma vai-te dar basicamente o mesmo efeito. Enquanto a mastigas, estás a colocar a tua língua em contacto, os teus receptores em contacto com os hidratos de carbono, contactam com o cérebro, que reforça a resposta positiva dos hidratos de carbono. Então, foi uma excelente sugestão que até partiu de ti, e acho que sim, pode sem dúvida ser uma tática para quem não tem a oportunidade de ingerir durante o esforço aqueles hidratos de carbono. Perfeito. Vamos então ao pós-jogo. Eu, na minha altura, aquilo que me davam era um croissant e um bongo. Eu imagino que o futebol profissional se dê outro tipo de coisas, mas fala-me lá então um pouco das estratégias pós-jogo, mesmo na questão da perda de líquidos, que se perdem alguns quilos só aí, não é? Sem dúvida. Sim, podemos inclusive começar por aí. Um dos aspectos mais relevantes na recuperação do jogo é efetivamente o estado de hidratação. Digamos que as perdas de suor variam muito entre os atletas, mas muito mesmo, e variam muito de acordo com a situação climatérica. Então, se tu fosses, se quem nos está a ouvir for jogar nesta fase de Primeira Liga e for um daqueles clubes que tem jogos às 3 ou às 4 da tarde, e há 3 ou 4 situações dessas, estamos a entrar em pleno verão, vai estar calor, possivelmente um calor úmido, e portanto isso pode afetar bastante a performance. Porquê? Além de o facto de estar muito quente, as condições a nível de condições ambientais por si só já poder inibir a tua performance, vai-te aumentar as perdas hídricas, vai-te aumentar a desidratação, e nós, a partir de certo nível de desidratação, normalmente dizemos 2% de perda de peso, isto porque se considera que até um certo nível, quando tu perdes peso em um curto espaço de tempo, a maior parte corresponde a perdas de água. Então, se fores um atleta de 70 kg e perderes 1,5 kg ou mais ao longo do jogo ou durante o jogo, a partir do momento em que atinges essas perdas, ou um pouco antes, e há estudos que mostram que um pouco antes isso já acontece, pode estar a incorrer num risco maior de diminuição da performance. E, portanto, não só durante o jogo, mas também quando queres recuperar para o próximo, é importante depois restabelecermos estas perdas hídricas. Uma forma muito fácil de perceber o que é que são essas perdas é tu pesaste imediatamente antes e após um jogo, o que não é impraticável. Nos dois clubes onde estive, acabei por convencer os jogadores a fazê-lo, e obviamente a equipa técnica a perceber a relevância disso. Fazia outra coisa, que é, do ponto de vista da individualização, estabelecer a média de perdas de água de cada jogador, e cada novo jogo que nós tínhamos, nós baseávamos na média para dizer, ok, tu estás a perder mais do que a tua média ou menos. E depois há um reforço disso. Nós percebemos que, se calhar, eu perco mesmo muita água, não tenho como beber 3 litros por jogo até me ia sentir mal. Portanto, não haveria como eu repor todas as minhas perdas. Mas há até certo ponto, até aqueles 2%, por exemplo, nós conseguimos ingerir cerca de 1 litro de água por hora, portanto até aí dá para fazer. Então dá para eu perceber realmente se a minha prática de hidratação conseguiu minimizar um pouco mais ou menos estas perdas. Depois, no dia seguinte, na minha prática, aquilo que se faz é que, se houver treino, e normalmente há um treino de recuperação para os que jogaram, ou para os que não jogaram, há um treino mais forte ou um jogo de treino, pesamos outra vez a malta nesse dia, à chegada, e vamos perceber, em relação ao peso habitual, se houve uma perda significativa ou não. E normalmente todos perdem peso significativamente em relação ao peso normal, e esse é um grande indicador de desidratação. Se estiveres num clube que tenha a possibilidade de avaliar esse estado de hidratação, e isso faz, por exemplo, com o refratómetro, que é um aparelho portátil que se mergulha na urina do atleta, que trouxe de casa ou urinou no clube e te traz, idealmente, a primeira urina da manhã, para percebermos, no fundo, se está muito densa, estás mais desidratado; se está menos densa, mais clara, também estás menos desidratado. E, portanto, a hidratação é um ponto em que é bastante importante reforçar. Obviamente, tivemos um desgaste significativo no jogo, perdemos as tais reservas de energia, vamos repô-las. Então, essa é uma prioridade, mais uma vez. O tipo de alimentos até deverá ser parecido em termos
gerais em relação aos alimentos que ingeres antes do jogo. Portanto, mais uma vez, queres hidratos de carbono de relativa fácil absorção e digestão, mas vamos já pensar noutra coisa, pelo menos esta é a minha perspectiva enquanto profissional. Existem alguns alimentos que têm o potencial de também contribuir para facilitar a resposta do teu organismo em relação aos danos que um jogo te causa no músculo. E sabemos que um jogo de futebol é um estímulo inflamatório significativo, nomeadamente em termos de danos musculares. Isso também se mede, também se faz essas medições nos clubes, e há alimentos, como os alimentos ricos em antioxidantes, posso destacar-te os frutos silvestres, as bagas, os mirtilos, as amoras, etc., bagas goji. Tens também a curcumina, que obtens do açafrão da Índia, que é um condimento que se pode colocar em vários tipos de pratos, digamos assim. Tens as ervas aromáticas, os orégãos são uma fonte fantástica de antioxidantes e uma coisa culturalmente que nós, pelo menos em Portugal, é bastante comum utilizarmos, e são uma excelente fonte de antioxidantes. E estes alimentos estimulam, no fundo, o nosso organismo a dar uma melhor resposta do ponto de vista da recuperação desses danos musculares. Não há uma evidência científica muito robusta disto. Agora, se não vamos ter não nos vão fazer mal, não vão ser muito caros e nos podem de alguma maneira ajudar, acho que vale a pena. São alimentos. Nem todos os produtos naturais são bons e sabemos disso, mas neste caso acho que não haverá qualquer problema. E claro, olhar para as proteínas, começando logo pelo momento após o jogo, se possível ter logo uma refeição que te dê proteínas de alto valor biológico. Pronto, as de origem animal tendem a ser mais benéficas, mas qualquer tipo de proteínas. E há até agora alguma evidência de que pode ser benéfico um reforço de proteína antes de deitares, especificamente para a recuperação de variáveis funcionais no futebol. E no caso utilizou-se um suplemento, que foi a caseína, mas também podia ter sido a whey protein, ou poderia ser simplesmente um batido com leite, por exemplo, para quem não é intolerante, ou iogurte, e ao qual até podes misturar alimentos com esse potencial anti-inflamatório, como os tais frutos silvestres, como o abacate, como frutos oleaginosos, e tens aqui um excelente batido de recuperação rico em proteína de alta qualidade. Portanto, isso pode ser também um fator aqui importante. Portanto, falámos de hidratação, alimentos ricos em hidratos de carbono, proteínas, idealmente de origem animal, e alimentos que te possam dar um potencial antioxidante ou anti-inflamatório. Tens ainda depois os famosos ômega 3, que tens em alimentos como o salmão, por exemplo, e podem ser bastante interessantes. Eu honestamente gosto mais de usar fontes suplementares, porque a maior parte do peixe gordo que encontras não é peixe de origem selvagem, e esse depois tem um perfil de ácidos gordos diferentes do que é o ideal em relação aos ômega 3. Se não tiveres melhor, o salmão, a sardinha, a cavala são bons peixes ricos em ômega 3 e são também boas fontes proteicas, portanto pode ajudar também do ponto de vista de recuperação. Muito bem. Eu vou então aproveitar aí a tua deixa para entrarmos no último tema deste podcast. Já estamos aqui há mais de uma hora, quando a conversa é interessante. O tempo passa, não é? Voar. Exato. Então vamos fechar aqui o último capítulo. Suplementação para futebol. O que é que tu recomendas? Quais são os suplementos que têm assim mais evidência? Bom, no futebol estamos aqui um bocadinho à volta dos clássicos. Eu posso dizer-te que sou mais a favor aqui de 3 deles. Um é a creatina, por todo o corpo de evidência que há no desporto em geral, com ênfase na parte de potenciar ganhos de massa magra em resposta ao trabalho de força, que é algo que um futebolista profissional faz em complemento aos treinos de campo, e por outro lado o facilitar, ao aumentar as tuas reservas de fosfocreatina, facilitar a recuperação entre sprints, e essa é uma valência bastante relevante também no futebol, uma vez que há fases do jogo em que tu tens que recuperar o mais depressa possível de um sprint para realizares outro, para ir atrás daquele avançado ou apanhares aquela bola que pode fazer toda a diferença e fazeres o golo. Então,
A creatina é utilizada por quase todos os clubes de elite e, em geral, há um certo consenso para a utilização de doses relativamente baixas. Ponto 1, porque há trabalhos, o trabalho mais recente até relacionado com o futebol mostrou que uma dose baixa, neste caso foi em atletas mais jovens, em júniores, mas que após 15 dias já teve aqui um impacto positivo na performance. E há outros trabalhos mais genéricos a mostrar que um mês de suplementação de uma dose de 3 a 5 gramas diários te vai trazer os mesmos benefícios que aquela que é chamada dose de carga, em que eu nada contra. Existem alguns mitos no futebol em relação a lesões, em relação a câimbras, etc. Há cada vez mais evidência que vai desmistificando, mas nem sempre é fácil depois na prática. Há um trabalho que mostrou diminuição da amplitude articular no ombro em atletas, portanto isto não tem nada a ver o ombro com o futebol, digamos assim, ou não tem muito a ver, mas tudo isto é suficiente para ir sabendo que uma dose baixa te traz os mesmos benefícios. Eu recomendasse essa dose baixa diariamente ao longo de toda a época, parando na fase de férias, até porque, mais uma vez, depois também não queres um atleta que seja como parece aqueles velhinhos que têm as doenças todas e que toma 10, 15 cápsulas por dia, e quando tu colocas na pele da pessoa que está daquele lado, tu se calhar também não querias estar a tomar 4 tomas de creatina todos os dias, além de tudo o resto que eventualmente se possa pensar. Então, sobre a creatina, seria esta a minha perspectiva. Depois há outros dois que eu gosto muito. Porquê? Porque podem ter... Eu gosto muito de falar, e quando digo gosto muito, acredito que temos evidência científica cada vez mais sólida para apoiar em duas frentes a performance no futebol. A performance física e a chamada performance cognitiva. Ou seja, nós sabemos que o futebol não é... Como é que eu ia dizer? A performance é multivariável ou influenciada por vários fatores. A componente física é muito importante, mas há uma componente de tomada de decisão, de atenção, de prever jogadas, etc. Há uma componente mental importante, e tu que jogaste futebol sabes muito bem disso. E vemos inclusive que há jogadores que fazem muitas vezes a diferença sem serem tão rápidos quanto os outros, sem ter as mesmas capacidades físicas. De que dois suplementos é que eu estou a falar? Da cafeína e dos nitratos barra beterraba. E começando pela cafeína, realmente, além de ser algo que está entre o ser um suplemento ou um alimento de ingestão cultural, como é que eu ia dizer, altamente utilizado já pela maior parte das pessoas, pelo café, pelo guaraná em alguns países, pelo mate noutros países. E efetivamente, em termos de literatura científica, vemos que 3 a 6 miligramas por quilo de cafeína parecem ter um impacto positivo na performance, por exemplo, no salto vertical e na capacidade de sprint. Essas são duas variáveis muito objetivas que a suplementação com cafeína pré-jogo teve. Por outro lado, um dos principais mecanismos de ação da cafeína é pela ativação do sistema nervoso central e tendo uma resposta que se chama, no fundo, uma diminuição da percepção do esforço. E isto associado muito à tal componente cognitiva e mental. E recentemente há trabalhos que avaliam esta questão da fadiga no futebol. E o impacto que tem, por exemplo, o aumento da concentração da adenosina, que é um neurotransmissor que tem induz uma resposta de relaxamento, digamos assim, na fadiga mental, que depois influencia em todos os processos mais mentais do jogo, de pensar o jogo, tomar decisões, mas depois inclusive é a tua capacidade de avaliar como é que estão os teus músculos, como é que te sentes a nível de fadiga e a tua gestão dessa mesma fadiga ao longo do jogo. Portanto, essa componente mental é bastante importante. A cafeína vai precisamente fazer com que estes níveis de adenosina não se elevem no teu cérebro, porque vai bloquear um receptor da adenosina. E, portanto, há aqui, do ponto de vista mecanístico, logo
algo que faz saltar à vista que pode ter benefícios também a esse nível. Eu não conheço trabalhos que tenham conseguido avaliar isto de forma clara e não no futebol, mas acredito que a cafeína poderá ter aqui benefícios nessas duas frentes. Dizer que é importante, eu agora com isto parece que qualquer jogador deveria tomar cafeína. Infelizmente não é bem assim, porque há uma componente de resposta individual aqui também muito importante. Nós hoje em dia até já sabemos de variantes genéticas associadas a isto, e a verdade é que, simplificando, se tu és daqueles que bebe um café à noite e continuas e consegues dormir tranquilamente, bebes um café ou Red Bull, que seja, uma bebida altamente cafeinada, és alguém que vai metabolizar rapidamente a cafeína, és alguém que provavelmente, para ter um benefício, vai ter que pensar em doses um pouco superiores versus doses mais baixas. Por outro lado, se és alguém que bebes meio café e já tens dificuldade em adormecer, és alguém que metabolizas mais devagar a cafeína e és alguém que, com as doses que se usam nestes trabalhos, com estes suplementos, podes até ter efeitos mais negativos, nomeadamente tremores, sentires que a tua frequência cardíaca aumenta, algum nervosismo, ansiedade, tudo isto pode estar associado a um excesso de cafeína. Então, eu recomendaria, mais uma vez, praticarem treinos, seja com um cafezinho antes do treino. O problema do café é que tu nunca sabes exatamente quanto é que ele tem de cafeína. E há uma coisa aqui interessante que é as cápsulas de cafeína são muito baratas e se tu souberes o que estás a fazer, eu acho que vale a pena utilizares por a dose mais baixa que tiveres, de 50 mg ou de 100 mg, eu começaria por aí e testas como é que eu me sinto com uma cápsula e depois fazes as contas dos miligramas, uma cápsula são 50, se tu no máximo precisas de 200, podes ir até, como é que eu me sinto com 4 cápsulas antes do treino, até teres a dose que parece ser ideal e depois vais testar em jogo. Portanto, é importante aqui percebermos que cafeína vai ter uma variação individual muito, muito grande. O outro suplemento, não sei se ainda temos tempo para falar nele, Marcos. Podemos fechar nele, fechar com ele, sim. Podemos fechar então aqui brilhantemente com algo que para mim eu fico mesmo feliz de falar sobre os nitratos e sobre a beterraba, porque efetivamente estamos a falar de algo que provém de fontes naturais, é um vegetal, ou estamos a falar de um nutriente extraído de vegetais, nomeadamente da beterraba, da rúcula, dos espinafres, do alho francês e outros alimentos de origem vegetal. Estou a ser redundante, estou a dizer outros vegetais, que efetivamente são ricos nos chamados nitratos alimentares. Aparentemente, estes nitratos alimentares, aquilo que fazem quando os ingeres é, passado cerca de 3 horas, aumentam-te os níveis de óxido nítrico em circulação. Tentando simplificar aqui a coisa, o óxido nítrico, no fundo, age como vasodilatador, facilita a distribuição de oxigênio às células, e nomeadamente às células musculares e nomeadamente às fibras musculares rápidas, ou aparentemente com maior benefício nas fibras musculares rápidas. E o que se verifica é que determinada dose destes nitratos antes de um evento desportivo, pode ser um jogo de futebol, e poderão ser ingeridos, por exemplo, na forma de um sumo de beterraba ou de uma salada que tenha espinafres, beterraba e alface, que é outro dos alimentos também muito ricos neste composto, parece ter um impacto positivo na performance. E principalmente na performance de alta intensidade. Parece que melhora a economia do esforço. Segundo uma revisão de literatura muito recente, tem aqui um impacto muito interessante, parece que melhora a ressíntese das reservas de fosfocreatina, ou seja, pode ser algo ainda complementar à suplementação com creatina a esse nível e que, portanto, depois te permite também teres uma melhor recuperação entre sprints. Além disto, e como eu falava aqui nas duas frentes, os nitratos alimentares, o consumo destes alimentos, e portanto vale a pena aqui dizer que há mesmo trabalhos em que se usou, que no fundo os atletas diariamente ingeriam mais espinafres, ingeriam mais rúcula, mais beterraba, mais alface, são aqui estas 4 principais fontes, apresentavam depois benefícios na performance. Portanto, com o alimento natural tu consegues ter aqui benefícios. E então verifica-se que aumenta também a circulação cerebral.
e com isto a performance cognitiva. E há pelo menos um trabalho em desportos de equipe, eu penso que eram atletas de rugby neste caso, mas em que se verificou uma melhoria da performance cognitiva. Portanto, reforçar aqui no fundo que isso poderá melhorar esses tais processos mentais durante o jogo e, portanto, um alimento natural ou vários alimentos naturais que já por outras razões são benéficos para a tua saúde e performance, aqui mais um benefício muito direto mesmo como um suplemento ergogénico. Portanto, é um prazer falar sobre os nitratos neste sentido. Eu acho a ascensão do nitrato enquanto suplemento muito, muito interessante, porque eu quando comecei na área da suplementação há 10, 11 anos, não se falava em sumo de beterraba para performance, para desporto, não era algo que se falasse. E hoje em dia tu tens 5, 6, 7 meta-análises só a avaliar a função do nitrato em vários contextos desportivos. Houve também um trabalho que eu li, Exatamente. só para complementar o que disseste, que eles alertavam para o facto de se tu consomes o nitrato depois vai se converter em nitrito e depois em óxido nítrico, mas ele converte-se em nitrito na boca, através de micróbios que tens lá. E então eles testaram pessoas que fizeram uma lavagem bucal, não é? Imagina lavar os dentes, e as pessoas que fizeram essa lavagem bucal perderam, não conseguiram o mesmo nível de performance do que aquelas que não fizeram, para alertar precisamente para esse facto. Achei bastante interessante. Com um colutório, não é? Com um colutório bactericida, é porque aparentemente essas bactérias que temos na boca são fundamentais para fazer esse processo de conversão de que falavas. Há outras coisas até que, entretanto, há outros trabalhos que mostraram consequências idênticas, por exemplo, o tabagismo também diminuía a eficiência no fundo, desse processo de conversão após a ingestão dos nitratos, e uma dieta elevada em gordura, que aparentemente induz alterações na tua microbiota, na tal flora, neste caso não só intestinal, como também na flora bucal, e também vai acabar por impactar negativamente essa função, que é super interessante, sem dúvida, sem dúvida. É um ótimo complemento. Portanto, se alguém consumir nitratos, sumo de beterraba, não lavem os dentes a seguir. Diogo, fechamos com chave de ouro, não é? Aqui com o sumo de beterraba. Eu agradeço-te bastante, esta hora e meia quase. Acho que tivemos aqui uma conversa muito interessante. Um prazer. Não sei se tu queres, Muito bom. se alguém te quiser seguir nas redes sociais, tens alguma rede social que utilizes publicamente? Não tenho. Fiquem atentos para o futuro. Qualquer coisa eu peço ao Marcos para divulgar, mas para já ainda não. Muito bem. Ok. Muito obrigado, malta, por terem estado desse lado. Foi mais um podcast aqui no meu canal. Subscrevam o canal porque a gente vai voltar com mais podcasts e mais vídeos. E claro, se ainda não o fizeram, deem aquele like gostoso. A gente vê-se numa próxima oportunidade. Obrigado, Diogo, mais uma vez. Marcos, um abraço. Até breve.